Ok, estamos aqui novamente. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao nosso terceiro encontro de Direito Constitucional. Meu nome é Bruno Marinho. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso conteúdo, mas antes de voltar à nossa explicação de onde a gente tinha parado, um colega mandou uma pergunta no Telegram. Desde já agradeço pela pergunta. Só não vou responder aqui na aula por conta das aulas gravadas, e está sendo gravada e ao vivo. Então, assim que terminar a aula aqui, quem foi o colega que mandou a pergunta? O Acla, né? Foi uma pergunta um pouco extensa, com alternativas maiores, então fica complicado para a gente responder aqui no ao vivo e na aula gravada, para não perder nosso tempo. Eu respondo lá no grupo de Telegram. Tá? Então, você que está aí na aula gravada, tem acesso ao grupo de Telegram. Lá no grupo de Telegram a gente compartilha aí perguntas, respostas, dúvidas, esclarecimentos. Beleza? Gente, quem mais, Alex? Que faltava? Você queria? O Alex, daqui a pouco ele vai querer mandar um beijo. Ele quer aparecer, é um enxerido. Gravar a aula e fica enrolando para vir gravar a aula, mas para azucrinar a aula dos outros, ele é fera. Vamos lá. O Anderson vem da aula, nem apara a barba, nem corta o cabelo, mas vem. Nem toma banho, mas vem. Não depila a orelha. Mas vem. Ele reclamando que eu faço escovinha no cabelo, ele faz escovinha na orelha, porque Bruno, pior do que pelo no nariz. Vou mandar um beijo pro Alex. Pronto, ele já no Instagram do Alex. Que o Instagram do Alex é o palco. Só dá essas coisas no Instagram do Alex. Gente, vamos lá, né? Deixa eu passar aqui os slides. A gente falou na aula passada sobre essa parte introdutória e nós paramos aí no poder constituinte. Vamos só relembrar o que a gente viu na aula passada sobre poder constituinte de forma bem rápida, para a gente não perder nosso tempo. Nós já estamos no terceiro encontro. Nós temos programados 8 encontros aqui de direito penal. Esse é o terceiro encontro. Penal não, constitucional, oh meu Deus. Temos programados 8 encontros de direito, deixa eu ajeitar aqui, de direito constitucional, ok? Vamos lá. Então, poder constituinte, a gente viu na aula passada que o poder constituinte é o poder que o Estado tem para criar uma Constituição ou alterar uma Constituição já existente. A gente pode dizer que existem dois tipos de poder constituinte, o originário e o poder constituinte derivado. O poder constituinte originário é o poder para criar uma nova Constituição, enquanto que o poder constituinte derivado é o poder para alterar, ou o poder que decorre de uma Constituição já existente. Na aula passada, a gente falou sobre as características do poder constituinte originário, aquele que cria uma nova Constituição. A gente viu que ele é inicial, ou seja, ele inicia um novo ordenamento jurídico, ele é incondicionado, então não tem nenhuma condicionante, ele é permanente, porque sempre vai existir a possibilidade de criar uma nova Constituição, e ele é ilimitado. Para a corrente antiga, corrente clássica, diz que não existe nenhuma limitação. Então, se uma nova Constituição quiser instituir pena de morte, então pode. Porque ele é ilimitado, ele não tem nenhum limite. Essa é a corrente antiga, corrente clássica, a corrente positiva ou positivista. Mas, atualmente, existe uma outra corrente, a corrente moderna, pós-positivista, que diz que, apesar da nova Constituição ela ser incondicionada, ela ser inicial, mas ela tem alguns limites. Por exemplo, os direitos básicos, os direitos humanos, os direitos inerentes à existência, direito à vida, à propriedade, à liberdade, esses direitos devem ser preservados. São os direitos fundamentais, inerentes à pessoa humana. São direitos chamados de direitos naturais. Então, a corrente mais nova, a corrente moderna, diz que a nova Constituição ela tem que observar os direitos naturais, os direitos inerentes à pessoa humana. Beleza. Isso foi o que a gente falou no final da aula passada, tá? Eu não vou me aprofundar de novo aqui para a gente não ficar repetitivo.
É só para a gente pegar o fio da meada, ok? Então, poder constituinte originário é isso. Vamos ver agora o poder constituinte derivado. Está aí na tela. Poder constituinte derivado. Características do poder constituinte derivado. Primeira característica, ele é secundário. Como assim secundário? Vamos anotar aqui, ó. Ah, eu tô perdido aqui. Cadê a tinta? Tinta vermelha. Aqui, ó. Primeira característica, ele é secundário. Se o poder originário, o poder constituinte originário, ele é inicial, ele é o primeiro a surgir, o poder constituinte derivado, ele é secundário, porque ele decorre da Constituição que já existe. Então, vamos anotar aí, ó. Rapidinho, ó. Ele tem origem na Constituição Federal. O poder constituinte originário, ele não tem origem em nada, só nos valores da sociedade. Agora, o poder constituinte derivado, ele deve obedecer às regras que estão na Constituição Federal. Então, ele tem origem, ele deriva da Constituição Federal. O que mais? Ele é condicionado. Quer dizer o quê? Que ele deve ser elaborado atendendo a formas já previstas na CF. Formas previstas na Constituição Federal. A Constituição Federal, ela vai dar origem ao poder constituinte derivado e também vai dizer como esse poder constituinte derivado ele vai ser exercido. Então, vai dizer qual é a forma. Lembra que o poder originário ele é incondicionado, ele não sofre nenhuma condição, ele pode ser exercido de qualquer maneira, seja por meio de revolução, de manifestação popular. Aqui não, o poder constituinte derivado ele tem uma forma previamente estabelecida na Constituição. A gente vai estudar melhor como é essa forma. E também ele é limitado, né? Então, a Constituição Federal ela traz limites ao exercício do poder constituinte derivado. Então, é limitado pela Constituição, ele não pode fazer o que ele quiser. O poder constituinte derivado, que é o poder de alterar, vamos entender dessa forma, o poder de alterar a Constituição Federal, ele não pode ser exercido de forma ilimitada, ele tem limites, ele não pode fazer o que quiser. Tá? Então, existem algumas limitações que a gente vai estudar aqui. Vamos detalhar mais. Gente, próximo slide aqui, ó. Espécies. Gente, no nosso material, lá no material de aula, na apostila, né, eu falo mais sobre as limitações do poder constituinte derivado, tá? Lá eu falo mais os tipos de limitações. Eu não vou falar aqui porque a chance de cair não é tão grande, mas eu coloquei no material porque vai que cai. É bom você dar uma lida, tá? É bom dar uma lida lá no material. Eu falo lá no material sobre as limitações, os princípios sensíveis, as cláusulas, eu falo tudo lá. Aqui eu quero, como o nosso tempo é mais enxuto na aula gravada, na aula em vídeo, do que no material, eu preferi fazer um material mais extenso do que as aulas aqui em vídeo. Nas aulas em vídeo, eu separei os assuntos que têm muita chance de cair, enquanto que na aula, no material escrito, eu já abordei uma quantidade de temas maior e com alguma profundidade a mais, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Então, o poder constituinte derivado, ele pode ser de três espécies. Primeiro é o poder constituinte. Não apareceu aqui não, ó, Ada. Travou a tela. Opa, vai meu filho. Aqui voltou para o originário, derivado, pronto. O poder constituinte derivado, aquele poder de alterar a Constituição, aquele poder que deriva da Constituição Federal, ele é de três tipos, três espécies. Primeiro, é o poder constituinte derivado reformador. Poder constituinte derivado reformador, e esse aqui é o mais importante,
tá? Esse poder constituinte derivado reformador é o mais importante, a gente vai detalhar ele mais aqui. O poder constituinte derivado reformador é o poder de emendar. Emendar. E quando eu falo emenda, eu estou falando de mexer, de trocar um artigo da Constituição, de inserir um artigo novo na Constituição. Então, quando eu falo em emendar, eu estou falando em alterar. O poder constituinte derivado reformador, ele vai fazer uma reforma na Constituição. Ele vai alterar os artigos da Constituição, seja para incluir artigos novos, seja para retirar artigos novos. É o poder de fazer emendas, de fazer modificações no texto da Constituição. Poder constituinte derivado reformador. Existe também o poder constituinte derivado de revisão, também chamado de revisão constitucional. Esse poder constituinte derivado de revisão é o poder para revisar o texto todo. Então, a Constituição, ela previu uma possibilidade de revisão. Após 5 anos da promulgação da Constituição de 88, o texto da Constituição passou por uma revisão geral. Uma revisão geral. Vamos anotar aqui, ó. Revisão geral. Revisão geral após 5 anos. Após 5 anos. Uma revisão geral após 5 anos. Não pode mais ter revisão. Tá? Não pode mais. Só existia a possibilidade de uma revisão no texto da Constituição de 88, que foi realizada lá em 93. Tá? Então, lá em 93, os parlamentares puderam alterar a Constituição toda, rever toda a Constituição. É como se fosse o seguinte, olha, vamos criar uma Constituição em 88, mas daqui a 5 anos a gente senta de novo e vê se está dando certo. É mais ou menos isso. A revisão constitucional. Pode fazer uma nova revisão constitucional? Não pode mais. Já acabou. Ocorreu lá em 93, hoje não pode mais revisão constitucional. Mas se eu quiser alterar, eu posso fazer por meio das emendas. Existe o terceiro tipo de poder constituinte derivado, que é o poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado decorrente é o poder que os estados e o Distrito Federal têm, vou até anotar aqui, ó, estados e o Distrito Federal, é o poder que os estados e o Distrito Federal têm para editar as suas constituições estaduais. E no caso do DF, Constituição Distrital. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, Constituição Estadual. O Ceará tem Constituição Estadual? Tem. Só que essa Constituição Estadual, ela é subordinada à Constituição Federal. Porque não é poder constituinte originário, né? É poder constituinte derivado. Então, tem que observar todas essas características. Se eu vou criar uma Constituição do Estado do Ceará, eu tenho que ter origem na Constituição Federal, é a Constituição Federal que está garantindo aos estados a liberdade para criar suas constituições estaduais. Essa Constituição Federal, essa Constituição Estadual, desculpa, a Constituição Estadual, ela tem uma forma prevista na Constituição. Tá? Então, ela deve obedecer lá algumas regras, algumas formas, algumas formalidades previstas na Constituição. E essa Constituição do Estado, ela é limitada. Eu não posso criar, por exemplo, pena de morte no estado do Ceará. Não posso. Porque o poder constituinte derivado, ele é limitado. Ok? Então, olha aí. 3 tipos de poder constituinte derivado. Reformador, poder constituinte derivado de revisão. Esse aqui não existe mais. E o poder constituinte derivado, está balançando a tela aqui. E o poder constituinte derivado decorrente, que é o poder constituinte para os estados e Distrito Federal criarem suas constituições estaduais. Perguntinha que pode cair na prova. Os municípios, eles têm lei orgânica.
Tá? O município tem lei orgânica, que é a lei que regulamenta o funcionamento do município. Essa lei orgânica, isso aqui já é bem aprofundado, viu, gente? Mas vai que cai. Essa lei orgânica, ela é poder constituinte derivado decorrente? Não, tá? Então, o município não tem poder constituinte derivado decorrente. Cadê a caneta? Tinta, né? Aperta aqui, tinta. Aqui. Municípios não tem. Município não tem poder constituinte derivado decorrente. Porque o município não tem constituição municipal. Não existe constituição municipal. Existe lei orgânica municipal, mas não constituição municipal. Então, o município não tem poder constituinte derivado decorrente. Ok? Se fosse na prova para delegado, aí a gente ia aprofundar nisso. Mas aqui, gente, se cair isso já é muito aprofundado. Ok? Vamos seguindo. Vamos falar agora do poder constituinte derivado reformador. O que a gente vai falar agora são das emendas à Constituição Federal. Olha aí, ó. Para a gente emendar, ou seja, para a gente mudar a Constituição Federal, lembra que uma das características da Constituição Federal é o fato dela ser rígida. O que é isso? Ela é rígida porque para alterar a Constituição, o procedimento é bem burocrático. Não posso alterar a Constituição da mesma forma como eu mudo uma lei. Mudar uma lei é simples, mas mudar a Constituição não pode ser simples. Por quê? Porque a Constituição ela traz as principais normas que regem o Estado, né, que regem a nação. Quando eu falo Estado, eu estou falando no Estado-nação. Então, não posso alterar a Constituição de qualquer forma. Eu tenho que alterar somente por um procedimento mais rígido, mais rigoroso, mais burocrático. Então, nós vamos ver qual é esse procedimento rigoroso, burocrático, dificultoso para alterar uma Constituição. Eu não posso alterar a Constituição de qualquer forma. É um procedimento bem rígido, bem rigoroso. Porque se eu mudar a Constituição facilmente, então vai virar um caos, uma bagunça. Então vamos lá. Gente, primeira coisa. Legitimados para a propositura da PEC. Quando eu falo PEC, gente, ó, somente para quem não é do direito, a gente sempre ouve falar na TV em PEC, PEC da Bengala, PEC da reforma da Previdência. Quando eu falo PEC, eu estou falando em proposta de emenda constitucional. PEC, proposta de emenda constitucional. Então, quem pode apresentar uma PEC? Quem pode apresentar uma proposta de alterar, de emendar a Constituição? Para alterar uma lei comum, qualquer deputado, qualquer vereador, o STF, tem vários legitimados que podem apresentar um projeto de lei. Uma lei comum, qualquer deputado, um deputado sozinho, ele já pode apresentar proposta de lei, né? Proposta de lei. Ele não vai aprovar a lei, né? Apresenta a proposta, leva lá para a Casa Legislativa o projeto de lei, o deputado sozinho pode fazer isso, e aí a Casa Legislativa vai votar se aprova ou não. Agora, para alterar a Constituição Federal, quem vai apresentar essa proposta não é só um deputado sozinho. Tem 3 legitimados. Deixa eu apagar isso aqui que eu escrevi aqui, para a gente anotar aí os legitimados. Gente, isso aqui você tem que decorar, tem que saber, porque se você erra uma questão dessa, você vai lá para baixo, porque é uma questão que todo mundo acerta. E como eu falei na primeira aula, 70% a 80% da sua prova são questões fáceis. Tá? 70% a 80% são questões fáceis, então a gente tem a obrigação de saber as questões fáceis. O que a gente vai estudar agora é o artigo 60 da Constituição Federal. Então, eu não sei se eu já falei aqui, mas é fundamental, gente, que vocês leiam a Constituição Federal.
Então, nós vamos falar agora do artigo 60, o primeiro artigo que a gente vai começar a ver mesmo a Constituição pelo artigo 60. Então, se eu falei no artigo 60, sua obrigação é, depois da aula, ler o artigo, riscar, escrever, memorizar esse artigo 60, tá? Artigo 60 diz, então, que os legitimados são 3. Então, existem 3 legitimados para apresentar a PEC. Vou botar aqui a caneta, a tinta. Pronto. Primeiro legitimado, um terço dos parlamentares, dos deputados ou senadores, tá? Um terço dos deputados ou senadores. Vou colocar do jeito que está na Constituição, né? Um terço dos deputados, ou um terço dos senadores. A sua prova, a banca, a IDECAN, ela é cruel, certo? Ela é cruel, a gente já vai ver isso. A sua banca vai dizer que é necessário um terço dos deputados e dos senadores. Mas não é um terço dos deputados mais um terço dos senadores, não. Um terço dos deputados ou um terço dos senadores. Tá? Não precisa ter um terço dos deputados e dos senadores ao mesmo tempo, não. Se tiver um terço dos deputados, já dá. Se tiver um terço dos senadores, já dá. Então, é um terço dos deputados ou um terço dos senadores. Cuidado, a IDECAN, ela gosta de cobrar uma besteirinha dessa. É uma bobagemzinha, uma letrinha ela gosta de cobrar. Então, é decorar mesmo, hein? Então, primeiro legitimado, um terço dos deputados ou senadores. Segundo legitimado, presidente da República. Presidente da República. O presidente da República, ele pode sozinho não alterar a Constituição. O presidente não pode alterar a Constituição, mas ele vai apresentar uma proposta de emenda à Constituição. Então, ele vai chegar lá no Congresso Nacional e falar, olha, está aqui um texto para a gente alterar a Constituição. Então, apresentada a proposta, aí vamos passar pelo procedimento que a gente vai ver daqui a pouco. Quem é o terceiro legitimado? Olha só, esse aqui é um pouquinho grande. Mais da metade das assembleias legislativas estaduais. O que é a Assembleia Legislativa Estadual? É o poder legislativo do Estado. Cada Estado membro tem uma Assembleia Legislativa. Para alterar uma Constituição Federal, precisa de proposta de mais da metade dessas assembleias legislativas estaduais e cada assembleia legislativa tem que ter autorização de pelo menos a maioria relativa dos seus membros. É bem grande, né? Então, olha só, vou anotar aí, ó. Mais da metade das assembleias legislativas, quando eu falo em assembleia legislativa, é a Assembleia Legislativa Estadual ou do DF, cada uma com maioria relativa. Com maioria relativa dos seus membros. Então, para a Assembleia Legislativa do Ceará, ela quer participar disso aí? A Assembleia Legislativa do Ceará quer propor uma emenda à Constituição Federal, então ela vai ter que conversar com outras assembleias legislativas para que apresentem a proposta. E cada Assembleia Legislativa dessa vai ter que ter a autorização dos seus parlamentares no quórum de maioria relativa. O que é maioria relativa, gente? Maioria relativa é a maioria dos parlamentares que estiverem presentes no dia da sessão. Então, imagine aí, gente, olha só. Vamos só puxar um parêntese aqui para a gente falar um pouco. Vou adiantar um pouco um assunto que a gente vai ver daqui a pouco lá em Poder Legislativo. Ficou escura a tela, né? Mas é assim mesmo. Ó, maioria, olha só. Maioria absoluta. Maioria absoluta. O que é maioria absoluta? É a maioria do total. Então, é a mais da metade dos membros.
Então, por exemplo, uma casa legislativa tem, por exemplo, 21 parlamentares. Se tem 21 membros, se eu precisar de maioria absoluta, eu tenho que ter a aprovação de pelo menos 11. 11 membros para aprovar, na maioria absoluta. Essa é a maioria absoluta. E o que é a maioria relativa? Maioria relativa, ó. A maioria relativa... Tá aparecendo aí? Deixa eu sair do meio, né? Maioria relativa. Algumas leis exigem maioria absoluta. Para aprovar outras leis, eu preciso de maioria relativa. A maioria relativa é mais da metade. Vou até mudar de cor. Então, o verde. É mais da metade dos presentes. Dos presentes. Mais da metade de quem foi. Aqui cortou um pouquinho, mas tudo bem. É mais da metade dos parlamentares que estiveram presentes na sessão. Professor, ainda não entendi. Olha só esse exemplo. Olha só esse exemplo. Imagine que na casa tem um total de 21 membros. Tem 21 deputados, 21 vereadores na Casa Legislativa. No dia da sessão, só estiveram presentes, só foram votar 15. Só tiveram 15, 6 parlamentares não foram para a Casa Legislativa. Se a matéria que eu vou discutir nessa reunião da Câmara Municipal, da Assembleia Legislativa, exigir maioria absoluta, então olha só, se eu precisar de maioria absoluta, eu vou precisar de quantos votos? Vou precisar de 11, porque a maioria absoluta se refere à maioria do total, né? Então, vou precisar de 11. Agora, se a questão que eu vou discutir precisar de maioria relativa, fica mais fácil. Porque eu só vou precisar da maioria dos presentes. Então, vou precisar de quanto? Vou precisar de 8. Vou precisar de 8. Beleza? Então, notem como é mais difícil aprovar matérias que tenham exigência de quórum de maioria absoluta. Agora, olha o que eu vou dizer para vocês. Gente, deixa eu botar uma coisinha aqui diferente. Quando a gente fala em lei complementar, a gente está falando de maioria absoluta. Qual é a diferença? Uma das diferenças entre lei complementar e lei ordinária é que a lei complementar, para ela ser aprovada, ela precisa de maioria absoluta. E uma lei ordinária, ela precisa de maioria relativa. Tá? Então, algumas matérias só podem ser aprovadas com quórum de maioria absoluta. São as leis complementares. Sempre que vocês ouvirem falar em lei complementar, saibam que ela é mais difícil de ser aprovada. Porque nessa situação aqui, como só tem 15 membros que foram para a sessão, para eu aprovar uma lei complementar, eu vou precisar de 11 votos, né, do total. E na lei ordinária, eu preciso só da maioria relativa, só a maioria dos presentes, a maioria dos parlamentares que estiveram presentes na casa. Certo? Para apresentar uma emenda à Constituição Federal, a Casa Legislativa ela tem que ter maioria relativa. Vamos voltar para o nosso slide? Olha aí, ó. Para aprovar uma emenda à Constituição, então, para apresentar uma emenda à Constituição, eu preciso de 1/3 dos deputados ou 1/3 dos vereadores. Eu preciso da
do requerimento, né, da propositura pelo presidente da República ou pela maioria, mais da metade das assembleias legislativas, cada assembleia legislativa com maioria relativa. A sua prova, ela vai trocar esse relativa pela absoluta. A maioria é relativa, a sua prova vai trocar isso. É o perfil da banca IDECAM, é trocar uma palavrinha dessa. Ela não vai nem exigir que você saiba muito o que é maioria relativa, mas ela vai trocar o nomezinho relativa por absoluto. Então, quem são os legitimados para apresentar a PEC? Um terço dos deputados ou senadores, presidente da República e mais da metade das assembleias legislativas estaduais, cada uma com a maioria relativa dos membros. Legal. Pois não. Desculpa, Aquila, não entendi. São cumulativas? Não. Pode ser qualquer um dos três. O presidente sozinho ou os deputados. Não é cumulativa, tá? Então aqui, ó, ou e aqui ou, tá? Não precisa ter os três. Qualquer um deles podem apresentar a PEC. Ah, então vamos apresentar a PEC. O presidente pode? Pode. As assembleias legislativas também podem? Podem. E um terço dos deputados e senadores. Não precisa ter os três. Um dos três já é suficiente para apresentar a PEC. O que está chegando aí? Ô, biscoitinho! Ih, aquele biscoito fitness. Não, fica aí. Ainda não veio o meu recheado, né? Ainda nada do recheado. Rapaz, negócio de fitness. Vamos lá, gente. Então, falamos dos legitimados, quem pode apresentar uma PEC. Uma vez apresentada a proposta de emenda à Constituição, essa proposta ela vai ser votada. Então, vai ser discutida, os parlamentares vão se reunir e vão decidir se vão aprovar ou não essa alteração da Constituição Federal. Então, o que a gente vai falar agora é da aprovação da PEC. Para aprovar a PEC, nós precisamos observar alguns requisitos também. Primeiro requisito para aprovar a PEC. Primeira coisa, tem que votar em 2 turnos. 2 turnos de votação. Ou seja, vota 2 vezes. A Câmara dos Deputados votou uma vez, depois vota de novo. Essa votação ocorre nas 2 casas, ou seja, no Senado e na Câmara. Tem que votar nas 2, todas as leis federais, gente, tem que votar nas 2 casas, tá? Vota na Câmara dos Deputados, vota no Senado. Só que aqui, na PEC, tem que votar 2 vezes. Aí você me pergunta, professor, o quórum de aprovação é de maioria simples ou maioria absoluta? Nenhum dos dois. É uma maioria qualificada. Aqui eu vou precisar, não da maioria dos membros, vou precisar muito mais da maioria. Para aprovar a PEC, em cada um desses turnos de votação, eu vou precisar ter 3/5 de quórum. Então, eu vou precisar do quórum de 3/5. Beleza? Ok? Então, sobre as emendas, você tem que saber quem são os legitimados para apresentar a proposta de emenda. Uma vez apresentada essa proposta, as casas, o Senado e a Câmara Municipal, que eu dou aula de Direito Municipal, eu falo muito de Câmara Municipal. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal vão discutir, vão votar 2 vezes com o quórum de 3/5 dos membros. Então, a maioria aqui não é maioria simples, não é maioria absoluta, é maioria qualificada, não é maioria relativa. Então, se atentem para esse nome, maioria qualificada, tá? O que é a maioria qualificada? É quando a gente precisa de muito mais do que a maioria. Não basta a maioria aqui, a gente precisa de mais da maioria. Gente, as leis comuns, quando elas são aprovadas, quando o Poder Legislativo aprova a lei, ela segue para a sanção do presidente. Todas as leis comuns seguem esse rito. A Câmara vota, o Senado vota,
tudo aprovado, aí vai para o presidente da República sancionar ou vetar. Tá? O que é sanção? Ele vai concordar, tudo bem, beleza, concordei, assina lá, vai para a publicação, beleza. E o que é vetar? É quando o presidente da República não concorda com algumas coisas que estão lá na lei. Então ele veta alguns artigos ou a lei toda. A gente vai falar melhor sobre isso depois. Agora, a PEC, ela passa por esse procedimento de sanção ou veto? Não passa, tá? Então não tem, anotem aí, não há sanção sem sanção e sem veto. Então o presidente da República, mesmo que ele não concorde com essa alteração, ele não concorda com a alteração da Constituição, ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nada. Okay? Agora, se ele não concordar com uma lei comum, ele pode vetar, mas a proposta de emenda à Constituição, ele não tem essa possibilidade de vetar. Legal. Continuando. Posso apagar aqui, né, gente? Está no nosso material. No nosso material está lá explicadinho. Continuando. Então, falamos dos legitimados. Cadê a tinta? Falamos aqui dos legitimados. Falamos da aprovação. E agora a promulgação. Texto da Constituição, olha só. A promulgação é feita pelas mesas da Câmara e do Senado. Mesa da Câmara e do Senado. As duas mesas juntas fazem a promulgação. O que é a promulgação? É uma declaração de legalidade, de que o procedimento foi todo cumprido. A partir da promulgação, aí a lei, a PEC, vai ser publicada e aí já vai estar valendo. Então, promulgação, as mesas vão ver, olha, não, está tudo ok, está tudo beleza, pode seguir. Então, é a promulgação, é a verificação da regularidade do procedimento em que vai receber essa proposta de emenda à Constituição. Ela pode receber aí um número, né? A emenda constitucional número 30, ela recebe uma numeração para poder ser identificada e aí depois vai para a publicação e já vai estar valendo. O que é importante, o que vai cair na sua prova, não é o que é promulgação, mas quem faz a promulgação. Aí você vai colocar lá na sua prova, mesa da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. Gente, imagine aí que essa PEC, ela não foi aprovada, então ela foi rejeitada. A PEC foi rejeitada. Que esse último tópicozinho aqui da PEC. Ó. Nós ainda vamos falar mais sobre PEC. Se a PEC foi rejeitada, ela foi rejeitada, ela não foi aprovada. A Câmara dos Deputados não aprovou. Então ela foi rejeitada. Eu sou o presidente da República. Eu falo, não, mas essa PEC tem que passar. Eu vou apresentar de novo a outra PEC com o mesmo conteúdo. E aí? Eu posso fazer isso? A PEC foi rejeitada. Eu posso apresentar uma outra PEC com o mesmo conteúdo? Eu vou ficar apresentando PEC até ela ser aprovada. Posso fazer isso? Depende. Poderá, se for no outro ano. No ano seguinte. No mesmo ano, não pode. Então, vamos anotar. Ó. Uma vez rejeitada, se ela passa pelo mesmo processo de ADI e ADC, olha, para quem não é do direito, ADI é ADI e ADC são ações constitucionais que elas são aplicadas, a gente vai ver aqui em controle de constitucionalidade, quando uma lei ela violar a Constituição Federal, a gente pode apresentar uma ação judicial para que essa lei ela seja retirada, ela seja invalidada. É a ADIM ou a ADC, certo? Agora, eu só posso apresentar essas ações se a lei já foi aprovada. Então, o procedimento da ADIM e da ADC ocorre lá no Poder Judiciário e não no Poder Legislativo. E a ADIM e a ADC,
essas ações, elas só podem ser propostas depois que a lei já está em vigor. Ok? Então, é um outro instituto que ocorre o procedimento em outra esfera de poder. Porque a ADIM e a ADC são ações do Poder Judiciário. E a PEC é uma conduta, é uma atividade do Poder Legislativo. Então, são coisas bem distintas. Ok? Beleza. Gente, sobre a rejeição, olha aí, ó. Professor, só para ficar claro, né? Pode ser, vamos lá. Houve a aprovação da PEC, aí foi para a promulgação. Ok. Nessa situação, pode ocorrer um veto? Não pode. Na proposta de emenda à Constituição, não pode existir veto. Só existe... Pela Câmara do Senado ou na Câmara da Assembleia, aliás. Não pode também. Não pode. Elas são obrigadas a promulgar. Se a PEC já foi aprovada com aquele procedimento que a gente viu, então pronto, acabou. Tem que promulgar, tem que publicar. Não admite veto mais. Diferente da lei comum, da lei ordinária, da lei complementar. A lei ordinária e a lei complementar, se elas forem aprovadas, aí vão para o chefe do Poder Executivo e o chefe do Poder Executivo ele pode vetar, né? Ele pode vetar a lei. Aqui não existe veto. Na proposta de emenda não existe veto, nem sanção, nem vai para o Poder Executivo. Tá bom? Seguindo, sobre a rejeição, pessoal. Se a PEC não foi aprovada, ela pode ser apresentada novamente, mas não no mesmo ano. Só pode ser apresentada na próxima sessão legislativa, no período legislativo seguinte, né? Na próxima sessão legislativa. Ó, como é que eu vou colocar aqui? Rejeição. Então, uma nova PEC com o mesmo conteúdo, só na próxima sessão legislativa. Na próxima sessão legislativa. Ou seja, só no próximo ano, tá? Só no próximo ano. Então, não foi aprovada a PEC, eu não posso apresentar uma nova PEC com o mesmo conteúdo nesse ano. Eu tenho que esperar o ano que vem, só na próxima sessão legislativa. Na próxima. Ok? Só na próxima sessão legislativa. Tem que esperar. Olha como o procedimento é rígido, né? É bem rígido, bem rigoroso. Continuando, gente, eu posso apresentar uma PEC sobre qualquer coisa? Não. Eu não posso alterar a Constituição para colocar qualquer coisa lá, não. Por quê? Porque a gente viu que o poder constituinte derivado reformador, ele é limitado, ele é condicionado, ele é secundário. Beleza? Então tem algumas limitações. Vamos ver algumas delas. A primeira limitação são as cláusulas pétreas. Essa água é para mim, Ada? Ô, cara, gente, eu vou tomar uma aguinha aqui para passar o calor enquanto o Ada troca a bateria da câmera. Vou até sair do meio aqui. Igual Fórmula 1, o Adam trocando a bateria da câmera. Eita, nós! 5 segundos. Deu certo aí, Adam? Caramba, meu! Você vê que ele troca em 10 segundos? Vamos lá. Gente, cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Cláusulas pétreas são algumas matérias que estão na Constituição, algumas passagens da Constituição que não podem ser suprimidas. Então está escrito aqui, ó, são matérias que não podem ser suprimidas. Opa! Não pode ser retirado da Constituição. Eu posso alterar a Constituição toda, eu posso tirar tudo da Constituição, menos essas cláusulas pétreas aqui. Então, cláusulas pétreas são matérias que não podem ser retiradas. Cuidado, que a sua prova, ela gosta de pegadinha. Ela vai dizer o seguinte, cláusulas pétreas não admitem alteração. Então, a Constituição não pode dispor sobre cláusula pétrea.
Pode dispor sim, pode reforçar uma cláusula pétrea, mas não pode retirar a cláusula pétrea. Tá bom? Cláusula pétrea, né? Cláusula de pedra, pétrea, de pedra, ela é irretirável, imovível. Você não pode suprimir e retirar uma cláusula pétrea. Pode reforçar, mas não pode retirar. Quais são as cláusulas pétreas? São divididas em 4 grupos. Primeiro, forma federativa do Estado. Então, não pode uma emenda à Constituição dizer, por exemplo, que não existem mais Estados-membros. Agora tudo é Brasil. Não existe mais Estado do Ceará, Rio Grande do Norte. Não existe mais isso. Agora o Brasil é um Estado unitário. Não é mais uma federação. Não pode isso, porque é cláusula pétrea. Ok? Então não pode mudar a forma federativa do Estado. O Estado brasileiro é uma federação. Não posso diminuir essa federação, não posso reduzir essa federação brasileira. Também, cláusula pétrea que suprima a separação dos poderes. Quais são os poderes? Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Os 3 poderes são separados. A gente vai ver aí que eles são autônomos, eles são harmônicos entre si. Então, cada um no seu quadrado. Se eu quiser colocar aí, por exemplo, que eu vou mudar a Constituição para dizer que o presidente pode aprovar uma lei sozinho. O presidente pode aprovar uma lei sozinho. Eu posso fazer isso? Não posso, porque eu estou violando a separação dos poderes. Quem legisla, quem faz leis, é o poder legislativo. O presidente não tem essa atribuição. E se eu der essa atribuição para o presidente, eu vou estar violando a separação dos poderes. Então, cada poder no seu quadrado, cada um com a sua função. Muito tem se questionado sobre essa separação dos poderes quando o poder judiciário acaba entrando demais na seara do poder executivo. Mas aí é outra história, para o nosso concurso não importa muito. Também, imagine aí que eu vou, por meio de uma emenda à Constituição, eu vou dizer que agora o voto, para a gente votar, o voto é aberto. O voto é aberto. O voto não é mais secreto. Eu posso fazer isso? Não posso. Nem por emenda à Constituição, porque o voto direto, que é o voto direto, você vota no seu representante. Secreto, ninguém sabe em quem você votou. Universal, qualquer pessoa pode votar ou ser votada, né, desde que cumpra os requisitos mínimos. E o voto periódico, de 2 em 2 anos você está votando, né? 4 em 4 para presidente e 4 em 4 para governador e prefeito de forma alternada. Então tem eleição de 4 em 4 anos, de 2 em 2 anos. É um voto que ocorre periodicamente. Então, se eu trouxer aí na Constituição que o presidente da República ele vai ficar no poder quanto tempo ele quiser. Gente, eu estou violando uma cláusula pétrea, que é o direito ao voto periódico. Eu tenho o direito de votar periodicamente no presidente da República. Se eu disser que o presidente vai ficar para sempre no poder, eu estou violando uma cláusula pétrea. Então, não posso diminuir esses direitos aqui, nem por emenda à Constituição. Nem se eu alterar a Constituição, não posso fazer isso. E também os direitos e garantias individuais. São cláusulas pétreas. Os direitos e garantias individuais a gente vai ver no nosso próximo encontro, lá no artigo 5º, tá? Que são os direitos fundamentais, direitos básicos dos seres humanos. Eu não posso diminuir esses direitos, mas eu posso implementar mais. Eu posso reforçar os direitos já existentes, eu não posso suprimi-los, porque suprimir direitos e garantias individuais são cláusulas pétreas. Continuando, gente, continuando. Não posso demorar muito tempo. A reforma constitucional, ou seja, a PEC, sofre outros tipos de limitações. Limitações materiais, ou seja, o assunto
que não pode legislar por meio de PEC, nós já falamos, cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. Então, as cláusulas pétreas são limitações materiais ao poder de reforma. O conteúdo, eu não posso alterar o conteúdo da Constituição através das cláusulas pétreas. Tá? Então, cláusula pétrea é um tipo de limitação material. Limitação circunstancial, ou limitações circunstanciais. Em algumas circunstâncias, eu não posso alterar a Constituição Federal. Não posso alterar a Constituição Federal se a gente tiver em... Por enquanto, gente, só decorem isso aqui, tá? Se a gente tiver em intervenção federal, eu falei até na aula passada sobre a intervenção federal que aconteceu lá no Rio de Janeiro. A União entrou lá no Rio de Janeiro para tomar de conta da segurança pública. Então, houve ali intervenção federal. Naquele período, não poderia ter emenda à Constituição. Não pode mudar a Constituição durante a intervenção federal. Também não pode alterar a Constituição se a gente estiver em estado de sítio ou se a gente estiver em estado de defesa. Ou a gente estiver em estado de defesa. O que é estado de sítio? O que é estado de defesa? A gente vai ver depois. Se eu não falar aqui na aula, eu vou colocar no material. Não é um assunto muito cobrado, mas eu acho que é importante a gente saber para a prova. Tá bom? Limites formais, limites procedimentais, é aquilo que a gente viu. É aquilo que a gente viu da iniciativa. Vamos relembrar de quem é a iniciativa? Presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores, mais da metade das assembleias legislativas estaduais, cada uma com maioria relativa dos membros. Então, são limitações formais relacionadas ao procedimento. E também ao quórum da aprovação, né? Aprovação. Então, relacionando isso ao procedimento. Para aprovar uma PEC, o procedimento também é mais restrito. A aprovação se dá por meio de 2 turnos de votação nas 2 casas, com um quórum de 3/5 dos membros. Tem que saber isso decorado, hein, gente? Continuando. Limitações temporais. O que é limitação temporal? Limitação temporal diz respeito a algum período em que a Constituição não pode ser alterada. Não existe na Constituição brasileira nenhuma limitação temporal. Tá? Então vamos anotar. Não existe limitação temporal. Não existe no Brasil limitação. Não existe no Brasil. Em outras palavras, a Constituição ela pode ser alterada em qualquer dia, em qualquer período do dia. Ela só não pode ser alterada se houver estado de sítio, estado de defesa ou intervenção federal. Mas isso aí não é limitação temporal. Quando eu falo em estado de sítio, defesa ou intervenção federal, eu estou falando de limitação circunstancial. Em algumas circunstâncias, a Constituição não pode ser alterada. Mas ela pode ser alterada em qualquer tempo. Qualquer tempo a Constituição pode ser alterada. E tem também as limitações implícitas. Você fala assim, peraí, eu sei que eu não posso alterar a Constituição para suprimir cláusula pétrea, mas eu não posso mudar essa regra. Existe a regra que me proíbe de suprimir direitos e garantias fundamentais. Essa é uma regra. Eu posso suprimir essa regra que impõe uma regra? Olha que loucura! Eu posso mudar essas regras do jogo? Nós vimos aqui as regras para alterar a Constituição Federal. Eu posso mudar essas regras? Não posso. Tá? Então também não pode mudar a regra do jogo.
Tá? Então vamos dar aí, ó, são limitações implícitas. Na Constituição, ela não está dizendo expressamente isso, que não pode mudar a regra do jogo. Ela não diz expressamente, mas isso está implícito, isso está subentendido. A gente subentende que não posso, claro. Então, ó, não pode alterar, não pode alterar as regras de modificação da CF. Então, não posso alterar essas regras que a gente viu até aqui. Ok? Não posso alterar essas regras que a gente estudou aqui. Pessoal, se cair alguma coisa sobre emendas à Constituição, não tem como ser algo além disso. A gente esgotou o assunto aqui. Vamos ver como a IDECAN cobra isso na prova? Vamos ver? Olha só. Questãozinha da IDECAN de 2017. A Constituição da República Federativa do Brasil poderá ser emendada, ela pode ser emendada mediante proposta de quem? Então ela está perguntando quem são os legitimados. Quem são os legitimados para apresentar uma PEC? Quem são os legitimados? O item A diz presidente da República. Está correto, né? Presidente da República. Mole uma questão dessa. O presidente da República, lembra os legitimados? Vou falar de novo. Presidente da República, 1/3 dos deputados ou senadores, mais da metade das assembleias legislativas, cada uma com maioria relativa dos membros. Olha a prova como ela quer confundir você. Procurador-Geral da República, tá óbvio que não. Mas olha aqui, ó. De metade, no mínimo, dos membros das câmaras dos deputados, não é metade, é 1/3. Tá? Não precisa de metade no mínimo. Não, é no mínimo 1/3. Tá aqui, ó, no mínimo 1/3. Tá errado. E entender 1/3 no mínimo das assembleias legislativas da unidade da federação. 1/3 no mínimo? Não. Aqui é mais da metade. Então é mais da metade. Então a prova, tá vendo como ela é? Ela troca uma coisinha, cara. Ela é uma prova sacana. Ela não quer um conhecimento aprofundado. Ela quer que você decore e aí ela vai confundir. Porque de tanto repetir, você está nervoso, está nervosa na prova e aí você vê isso e acaba bananando a sua cabeça. Aí você pode até pensar, caramba, tem 3 alternativas corretas aqui. Mas não é. É você que trocou uma coisa pela outra. Pelo A ser tão fácil, óbvio, você fica com... Exatamente, Adam. O Adam falou um negócio muito legal aqui, ó. Como o item A tá tão na cara, tá tão óbvio, muitas vezes a gente para e olha, tem coisa aqui. Não é só isso. Tá muito na cara. Tem pegadinha. E aí que a gente tem que ter cuidado, para não passar da curva. A gente tem que, principalmente o pessoal do direito, na faculdade, às vezes a gente estuda isso de forma mais aprofundada e aí, cuidado, quem conhece isso aqui de forma mais aprofundada, cuidado para não passar na curva, não passa da curva. Tá? Estudar demais é bom, mas cuidado para não criar chifre em cabeça de cavalo. Ada, a nossa aula vai até que horas? 5h10. Até 5h10. Então ainda tem bastante tempo. Gente, vamos falar agora de aplicabilidade das normas constitucionais. É o item 4 do seu edital, certo? É o item 4 do seu edital, aplicabilidade das normas constitucionais. Tem 3 classificações, 3 tipos. É uma situação bem fácil, tá, gente? Não é difícil isso aqui. A aplicabilidade das normas constitucionais. Existe a norma constitucional de eficácia plena, de eficácia contida ou de eficácia limitada. A norma constitucional de eficácia plena é aquela que já está produzindo efeitos. Ela não precisa de nenhuma lei para fazer ela produzir efeitos, ela não precisa de nenhuma política pública. Está lá na Constituição, já está produzindo efeitos. Vamos anotar aí, ó.
ela produz todos os efeitos. Ó, palavra-chave, ela produz todos os efeitos imediatamente. Imediatamente. Por exemplo, eu coloquei até no material, lá no artigo 18, parágrafo 1º da Constituição Federal, lá está dizendo, Brasília é a capital federal. E pronto, acabou. Acabou, não precisa de nenhuma lei para regulamentar isso. Brasília é a capital federal e pronto. Tem vários exemplos. Por exemplo, lá no artigo 5º, diz que a casa é um asilo inviolável. A pessoa só pode entrar na sua casa se tiver a autorização do morador, ou tiver em situação de flagrante para prestar socorro, ou tiver ordem judicial durante o dia. Pronto, morreu, não precisa mais nada. A Constituição já está trazendo isso, não precisa de uma lei para regulamentar isso, não. Ela já está produzindo todos os efeitos imediatamente. Não precisa de nenhuma regulamentação. Está lá na Constituição, pronto. Então, ela é uma norma de eficácia plena. A norma de eficácia plena é aquela que produz todos os efeitos imediatamente, sem necessidade de regulamentação. Segunda norma aí, ó, norma constitucional de eficácia contida. Ela é bem parecida com a eficácia plena. Ela também produz todos os efeitos. Também produz todos os efeitos, mas ela pode ser restringida. Esses efeitos, eles podem ser relativizados. Então, produz todos os efeitos, mas a lei pode restringir esses efeitos. Pode restringir. Mas a lei pode restringir. Exemplo. É livre o exercício de qualquer profissão no Brasil. A Constituição diz isso. Ela fala o seguinte, ó, é livre o exercício de qualquer atividade profissional, atendidos os requisitos que a lei venha a impor. Você pode ser flanelinha? Pode. Você pode vender pipoca no meio da rua? Pode. Você pode vender saliva? Pode. Você pode fazer qualquer atividade profissional. Isso que a Constituição diz. Mas a Constituição diz que se houver uma lei regulamentando essa profissão, então você só pode exercer essa profissão se você atender os critérios da lei. Então, olha só, você pode ser médico? Não. Você só pode ser médico se você concluir a faculdade de medicina. Você pode ser advogado? Não. Você só pode ser advogado se você terminar a faculdade de direito e fizer o exame da ordem, passar no exame da ordem. Então, é livre o exercício de todas as profissões, desde que não exista uma lei restringindo, né? Desde que não exista uma lei impondo condições. Então, essa norma é uma norma de eficácia contida. Ela gera todos os efeitos. Ela está dizendo que todo mundo pode exercer qualquer atividade, mas ela pode ser restrita. A lei, ela pode conter, olha aí, a lei está contendo, falando, calma, mas para essa profissão, para essa atividade, não é assim. Aí não. Para essa atividade aqui, você tem que cumprir alguns parâmetros. Então, qual é a diferença entre a norma de eficácia plena e a norma de eficácia contida? A norma de eficácia plena, ela está lá e acabou, e ninguém pode mexer mais nela. Ela criou lá que a casa é um asilo inviolável e pronto. Não precisa de nenhuma lei, e nenhuma lei vai limitar o que está lá na Constituição. Se está lá na Constituição, é norma de eficácia plena, acabou. Ninguém vai restringir essa norma. Agora, se ela for uma norma de eficácia contida, ela também vai estar lá, gerando todos os efeitos, mas pode vir uma lei e falar, opa, eu vou impor algumas condições, eu vou limitar
os seus efeitos. Então, a lei pode conter, pode reduzir os efeitos dessa norma de eficácia contida. Beleza, né? Existe também o terceiro grupo, que são as normas de eficácia limitada. São as normas constitucionais de eficácia limitada. Cuidado, gente. A norma de eficácia limitada, ela produz efeitos? Ela produz efeitos? Gente, a resposta é sim. A norma de eficácia limitada, ela produz efeitos, mas não todos os efeitos. Ela produz alguns efeitos. Então, olha só, produz alguns efeitos, tá? Então, ela produz poucos efeitos. Vou colocar aqui, ó. Poucos efeitos. Ela produz poucos efeitos. Toda norma constitucional, ela produz efeito, nem que seja efeito pequeno. Qual é um efeito pequeno? Por exemplo, ela pode restringir a legislação futura. Uma lei não pode contrariar ela, apesar dela não estar ainda produzindo efeito. Eu vou citar logo o exemplo. Greve de servidor público. A Constituição diz que servidor público tem direito à greve. Mas, para eu exercer a greve, para eu fazer greve, eu preciso de uma lei que diga como é essa greve. Quantos servidores devem continuar trabalhando? Então, eu preciso de uma lei, né, para dizer como é essa greve dos servidores públicos. Então, essa lei, essa Constituição, essa norma constitucional, ela ainda não está gerando todos os efeitos, porque eu preciso de uma lei para regulamentar isso. Eu preciso de uma lei para regulamentar esse exercício de uma greve. Ou então, eu posso precisar de uma lei, ou então de uma ação do poder público. Outro exemplo. A Constituição diz que eu tenho direito à saúde. Tá, por que a Constituição está dizendo que eu tenho direito à saúde? Eu vou ser atendido prontamente em qualquer lugar, eu nunca vou precisar de um remédio, sempre vou ter a saúde? Não. Não é porque a Constituição está dizendo que eu tenho direito à saúde, que eu tenho direito à moradia, que eu tenho direito à educação, que eu vou ter isso. Para ter isso, para ter educação, saúde, moradia, eu vou precisar de ações do poder público. Então, essa lei, ela produz efeitos? Produz, mas não todos. Não é porque a Constituição diz que eu tenho direito à moradia que eu vou simplesmente ter uma casa para morar. Eu vou precisar, para eu ter esse direito à moradia, eu vou precisar de alguma coisa. Uma atuação do poder público, fazendo um programa habitacional, favorecendo crédito, financiamento, porque ela é uma norma de eficácia limitada. Ela é uma norma de eficácia limitada. Então, ela tem efeito? Tem efeito de obrigar o poder público a fazer alguma coisa. A agir para dar moradia para a população, saúde, educação, segurança. Mas ela sozinha, ela não me dá tudo o que eu quero. Então, ela produz efeitos no sentido de vincular a legislação, vincular o poder público. Ela serve também como norma de interpretação. Certo? Se eu tenho direito à segurança, então alguém tem que promover essa segurança para mim. Então a norma de eficácia limitada, ela necessita, deixa eu anotar, necessita de complemento. Necessita de complemento. Norma de eficácia limitada. Ela só vai alcançar todos os efeitos se tiver um complemento, tá, gente? Essas normas de eficácia limitada, vamos aprofundar um pouquinho aqui nas normas de eficácia limitada, tá? Ficou beleza? Norma de eficácia plena. Ficou beleza, né? Norma de eficácia contida. Qual é a diferença entre norma de eficácia contida e norma de eficácia limitada? É que a norma de eficácia contida, ela está produzindo todos os efeitos, está aqui produzindo todos os efeitos, e a lei, ela pode, peraí, não é assim, né? Vamos diminuir um pouquinho os seus efeitos. Essa é a norma de eficácia contida. A norma de eficácia limitada, ela já está lá embaixo, ela não produz todos os efeitos. E aí ela precisa de uma lei, de um ato normativo, uma política pública, para fazer ela gerar efeitos.
Enquanto que a norma contida ela já está lá em cima e a lei pode diminuir os efeitos, a norma de eficácia limitada ela está lá embaixo e ela precisa de uma norma para aumentar os efeitos dela. Beleza? Diferença entre norma contida e limitada. Tá? A limitada, o nome já diz, ela é limitada. Ela precisa de um complemento. A norma de eficácia contida, ela está produzindo os efeitos e ela pode ser contida, redutível, ela pode ser restringida. Vamos aprofundar um pouquinho na norma de eficácia limitada, gente. Nesse terceiro grupo. Por que, professor, que você vai aprofundar um pouquinho? Porque o seu edital, ele fala em norma... Você está com o edital aí, Ada? Eu saí aqui do edital, ó. Ela fala em norma programática. Eu acho que ela fala em norma programática. Não fala? Depois dá uma lida aí. No edital tem lá um tópico que fala de norma... Normas programáticas. Pronto. Aí ela fala em normas programáticas. O que é uma norma programática? Para a gente entender... Obrigado, viu? Para a gente entender o que é norma programática, a gente tem que entrar um pouquinho mais na norma de eficácia limitada. Tá? Então vamos aprofundar mais nesse terceiro item aqui para a gente entender o que é norma programática e abordar esse item do edital. Vamos lá. Aí, ó. Espécies de normas constitucionais de eficácia limitada. Então, as normas de eficácia limitada, aquele terceiro grupo que a gente viu, elas podem ser de dois tipos. Ó. Norma de princípio programático ou norma programática ou norma de princípio institutivo. Norma programática ou norma institutivo, de princípio institutivo. Ah, não deu alguma coisa na câmera. Tá beleza? Tranquilo. O seu edital, ele traz expressamente isso aqui, norma de princípio programático. Então, primeira coisa, o que é uma norma de princípio programático? É um tipo de norma de eficácia limitada, ou seja, é uma norma que existe na Constituição, mas ainda não está produzindo todos os efeitos. Ela precisa de um complemento. E qual é esse complemento? O complemento é uma atuação do Estado. Então, ela não vai precisar de uma lei para ter efeitos. Ela vai precisar de uma política pública. Ela fixa essa norma de princípio programático, ela fixa uma atuação para o Estado. Ela diz, Estado, você tem um objetivo de erradicar a pobreza e a marginalização. Então ela está, impondo aos governantes uma atuação. Os governantes devem atuar no sentido de erradicar a pobreza e a marginalização. É uma norma de eficácia limitada porque o simples fato de ter isso na Constituição não significa que não vai existir pobreza. É preciso, então, para que aquele texto constitucional tenha todos os efeitos, é necessário que o poder público realmente promova ações, políticas públicas para erradicar a pobreza e a marginalização. Então, essa norma é uma norma de eficácia limitada, mas do tipo programática, porque ela está impondo um programa de governo. Então, governantes, vamos erradicar a pobreza e reduzir aí as desigualdades sociais. Então, a norma programática está impondo aos governantes uma obrigação. Tá? Uma obrigação. Norma programática. Olha o que está escrito aí. Ó. É a norma que fixa um programa de atuação do Estado. Então, ela está impondo uma atuação do Estado para que ela produza efeitos, é necessário, para que ela produza todos os efeitos, é necessário que o Estado faça alguma coisa. Existe também a norma de princípio institutivo. O seu edital não traz o princípio institutivo de forma direta, mas se trouxe o princípio programático, deve trazer também o princípio institutivo. Então, olha só, do princípio institutivo, norma de princípio institutivo é aquela que produz poucos efeitos, porque precisa de um complemento, uma regulamentação que é através de lei. Então, a lei é que vai complementar. A Constituição vai trazer um direito, mas eu preciso de uma lei para que eu possa gozar desse direito.
Então, um grande exemplo, que eu já citei, é a greve dos servidores públicos. A Constituição, ela garante greve aos servidores públicos, mas ela diz que para que o servidor público exerça o direito de greve, é preciso uma lei regulamentadora. É preciso uma lei regulamentadora. E, pessoal, se não tiver... tem mais questãozinha, né? Tem 10 minutinhos. Mas eu quero aprofundar no negócio. Eu não sei se eu coloquei isso no nosso material, mas eu vou falar aqui. Para que eu, servidor público, eu possa fazer greve, eu preciso de uma lei que crie aí as regras da greve. Porque senão não posso exercer. Eu tenho direito à greve, mas não sei como exercer esse direito à greve, porque é uma norma de eficácia limitada. Vamos para a tela preta? Daqui a pouco eu boto a tela preta. Apareceu o Adam. É quase um espelho essa tela preta. Beleza, a Constituição me dá o direito de greve. Mas a lei nunca disse como eu vou exercer esse direito de greve. Então é uma norma de eficácia limitada de princípio institutivo, porque a lei é que vai fazer esse direito se materializar. Mas digamos que não exista uma lei. Não exista uma lei. Então, o que eu posso fazer? Se não existe uma lei regulamentando, eu posso entrar na justiça por meio de duas ações. Duas ações para poder exigir a regulamentação. Eu preciso da lei, eu quero entrar em greve. Eu preciso entrar de greve para reclamar meus direitos. Então, eu vou entrar na justiça com mandado de injunção, é o nome da ação. Eu vou entrar na justiça dizendo, olha, eu tenho direito à greve, a Constituição me deu direito à greve, mas eu não posso exercer o direito à greve porque eu não sei como exercer o direito à greve. Não existe uma lei dizendo como eu vou fazer greve. Então, eu quero que você, Poder Judiciário, diga aí como é que eu vou exercer minha greve. Né? Ou então obrigue o Poder Legislativo a fazer essa lei. É o chamado mandado de injunção. Ou então, eu vou apagar aqui, eu posso entrar com outra ação judicial. Ou então eu posso entrar com uma outra ação judicial, que é uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que é também chamada de ADO. Tá? Pode ser chamada de ADI por omissão ou simplesmente ADO. O que é ADO? Gente, se eu tenho direito à greve e eu não posso exercer a greve porque não tem uma lei regulamentando, você concorda comigo que a Constituição está sendo violada? A Constituição está sendo violada, porque a Constituição me deu o direito e eu não posso exercer porque não tem uma lei. Então, o poder público, ele está agindo de forma inconstitucional. O poder legislativo, ele está incidindo com uma inconstitucionalidade, suprimindo o meu direito. Então, é uma outra ação que eu posso propor. Eu não, os legitimados. Né? A gente vai ver lá em controle de constitucionalidade quem é que pode propor a ADO. Tá? Então, a ADO, mas só para introduzir o assunto. A ADO é uma ação de inconstitucionalidade que tem por objeto a omissão legislativa para assegurar um direito. Então, eu tenho o direito, mas eu não posso exercer o direito por conta da omissão legislativa. E da mesma forma é o mandado de injunção. Quando cair na sua prova alguma coisa falando de mandado de injunção, associe logo a uma norma de eficácia limitada em que o Poder Legislativo ficou inerte. E com isso, a gente não pôde exercer o nosso direito. Vamos resolver mais uma questão para a gente encerrar a aula de hoje? Mais uma questãozinha da IDECAM.
A letrinha está pequena, mas eu espero que vocês estejam aí com os slides para conseguir acompanhar. Certo? Uma questão grande de 2019. Tem como eu dar o zoom aqui, Ada? Ah, tem, ó. Deixa eu ver aqui. Com relação à aplicabilidade das normas constitucionais, analise as afirmativas a seguir. Vão acompanhando aí nos slides em casa, tá, gente? Então, a questão aí está perguntando sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Esse último assunto que a gente falou aqui. Aí tem 3 afirmações, tá? 3 afirmações. Primeira diz que o inciso 13 do artigo 5º da Constituição Federal Brasileira diz que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Esse dispositivo pode ser considerado um exemplo de norma constitucional de eficácia contida. Eu citei exatamente esse exemplo. Foi por coincidência, não é porque eu tinha feito essa questão não, separado, mas é isso mesmo. É uma norma de eficácia contida porque ela está dizendo que é livre o exercício de qualquer trabalho. Então ela já está me dando todos os efeitos. Eu posso exercer qualquer trabalho, mas ela está autorizando a lei, aí ó, atendidas as qualificações que a lei estabelecer. Então ela está autorizando a lei a restringir esse direito. Então esse item está correto. Item 1 está correto. Segunda afirmativa. Em se tratando de normas constitucionais de eficácia limitada, o terceiro grupo, norma constitucional de eficácia limitada, dada a independência dos poderes, a omissão do poder legislativo em regulamentar determinado direito não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, ainda que para assegurar tal direito no caso concreto. Gente, acabei de falar sobre isso, que quando o Poder Legislativo não regulamenta uma norma de eficácia limitada, eu posso entrar com mandado de injunção ou ADO no Poder Judiciário. Então, estou indo para o Poder Judiciário para que o Poder Judiciário resolva o meu problema. Então, esse item aqui está errado, né? Está dizendo que o Poder Judiciário não pode suprir essa falta de regulamentação. Pode, através desses 2 instrumentos que a gente viu, mandado de injunção e a ADO. Os servidores públicos, eles fazem greve hoje, a gente vê servidor público fazendo greve, mesmo sem ter regulamentação. Por quê? Porque existe um mandado de injunção que garante e traz aí o regramento para o exercício de greve dos servidores públicos, viu? Então, o mandado de injunção resolveu o problema dos servidores públicos e os servidores públicos podem entrar em greve por conta dessa participação do Poder Judiciário. Legal. Terceira afirmativa. Então, a primeira está correta, a segunda está errada. A terceira afirmativa diz o seguinte: as normas programáticas, olha aí, normas programáticas, não possuem propriamente uma eficácia jurídica. As normas programáticas não possuem eficácia jurídica. Lembra que eu falei que toda norma possui eficácia jurídica? Até mesmo a norma limitada, a norma de eficácia limitada. A norma de eficácia limitada pode ser de princípio institutivo ou programática. Lembra? A norma programática, ela é um tipo de norma limitada. E tem efeito, sim. Tem poucos, mas tem efeitos. Então, as normas programáticas não possuem propriamente uma eficácia jurídica. Já está errado aí, né? Mas servem como um vetor interpretativo do ordenamento jurídico, além de orientar o poder público em suas ações. Então, a alternativa correta é a A. Essa opção está errada, a alternativa correta e tem A. A norma de eficácia limitada, a programática, a norma programática, ela é uma norma de eficácia limitada e ela tem efeitos. Tem poucos, mas tem efeitos.
Lembrando que a norma programática é aquela que impõe ao poder público uma política, uma ação, moradia, escola, saúde. Nós temos direito a tudo isso, mas para que a gente possa usar esse direito, nós vamos precisar de uma ação do poder público. Por isso é uma norma programática. Se para exercer esse direito eu precisar de uma lei, então vai ser uma norma de princípio institutivo. Essas duas são normas de eficácia limitada, ok? Evoluímos bem no tema. Na próxima aula, vai ser o nosso 4º encontro, a gente vai começar a estudar os direitos fundamentais. Então, a aula até agora foi muito mais assuntos fora da Constituição. A gente ainda não estudou a letra da Constituição, além do artigo 60, a gente não aprofundou muito na letra da Constituição, mas a gente vai começar na semana que vem. Gente, forte abraço. Qualquer dúvida, mandem lá no grupo do Telegram. Se você ficar sem jeito de mandar pergunta lá no grupo do Telegram, pode me chamar no privado, que eu faço questão de responder todo mundo. Se puder colocar no grupo, melhor ainda, porque aí a gente compartilha o conhecimento com os nossos colegas. Beleza, gente? Mais tarde temos aula com o professor Moacir, de Direito Administrativo. Moacir é show de bola. Quem conhece sabe a competência aí e a capacidade do Moacir. Gente, obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.